Tudo bem, turma? Vamos iniciar mais uma aula. Quem fala é o tio Flávio. Aqui estamos com a turminha do 9º ano da Escola Roque Lopes. Hoje, 9 de março, iremos trabalhar mais uma aula de matemática. A unidade temática é números. Aí a imagem está bem sugestiva, né? Então, vamos trabalhar aqui com raízes. Você pode observar pela imagem. E iremos trabalhar a raiz enésima de um número, assim como também trabalharemos nesta aula as propriedades do radical, né? Dos radicais, na verdade. Então, temos como habilidade efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoente fracionário e radicais, e o objeto de conhecimento, potência com expoente fracionário e radicais, e propriedades dos radicais. Fique bastante ligado na aula, preste atenção em todas as dicas que eu vou dar, pois facilitará você desenvolver a atividade proposta hoje. Vamos iniciar com o box recordando. Eu peço que nesse box você fique bastante atento, pois a gente vai relembrar assuntos trabalhados sobre potências e sobre raízes em anos anteriores. Vamos acompanhar a situação a seguir. Inicialmente, vamos observar o quadrado. Observe só esse quadrado, pessoal. Se eu perguntar qual a área desse quadrado, considerando cada quadradinho desse uma unidade de área, fica muito fácil. Bastaria você contar quantos quadradinhos o quadrado todo tem e você encontraria, né, a possível afirmação que a área deste quadrado seria de 25 quadradinhos, pois ele contém no seu total 25 quadradinhos, certo? Então, se eu perguntasse, e quanto mede cada lado desse quadrado? Nós já sabemos que a área do quadrado todo é de 25. Então, quanto mede cada lado desse quadrado? Observem só. Para isso, nós podemos afirmar que esse número é 5, pois 5 ao quadrado, como mostra aqui, 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado é igual a 25, certo? Sabendo-se que a área do quadrado é de 25 quadradinhos e que cada lado do quadradinho que compõe a figura mede 1, vamos calcular a medida do lado desse quadrado. Essa medida determinada por um número que elevado ao quadrado resulta 25. Esse número é a raiz quadrada de 25. Como já fizemos aqui, mostrando através da potenciação. 5 ao quadrado é igual a 25, né? E logo, a radiciação ela é o inverso da potenciação. Portanto, a raiz quadrada de 25 vai ser 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Dessa forma, fica aqui entendido que quando nós temos um quadrado e sabemos a área desse quadrado, por exemplo, a área desse quadrado é igual a 36. Quanto mede cada lado desse quadrado? A pergunta é essa. Quanto mede o lado desse quadrado? Se se trata de um quadrado, cada um desses lados tem a mesma medida. Se a área é 36, então basta você determinar a raiz quadrada de 36, certo? Você vai observar que a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 é igual a 36. Espero que tenha ficado entendido para esse tipo de questão, certo? Vamos iniciar agora o box explorar. Vamos explorar algumas exemplificações e irmos aprofundando cada vez mais o assunto. Como se calcula a área de um quadrado? Você lembra? O que é que nós fazemos para determinar a área de um quadrado? Lembra da fórmula? A área do quadrado é igual a lado vezes lado ou igual a L ao quadrado.
Aqui nós temos um quadrado, e aqui nós temos a medida de um de seus lados, que é L, e a medida do outro lado, que também é L. Observe que para mim determinar a área desse quadrado, eu posso usar a fórmula área igual a L ao quadrado, ou posso usar a fórmula área é igual a L vezes L. Essas duas fórmulas é a mesma situação, mesma coisa, não há diferença entre elas, não há diferença entre elas. Uma vez que L é ao quadrado, nada mais é do que L vezes L, certo? Aí vem aqui a pergunta. Qual a área de um quadrado de lado 12 centímetros? Observe, temos aqui um quadrado, o lado desse quadrado mede 12 centímetros. Se esse lado do quadrado mede 12 centímetros, os outros três lados do quadrado também medirá 12 centímetros, uma vez que o quadrado é um quadrilátero equilátero. Ele tem todos os lados de mesma medida, certo? Então, vamos aplicar a fórmula. A área é igual a lado vezes lado. A área vai ser igual ao primeiro lado, que é 12 centímetros, você substituiu aqui por L, repetiu aqui o vezes o outro lado, que também mede 12 centímetros. Aí nós temos que a área é igual. O que foi que aconteceu aqui? Nós multiplicamos 12 vezes 12, que deu 144, e multiplicamos centímetro vezes centímetro, que deu centímetro ao quadrado. Logo, a área desse quadrado é de 144 centímetros ao quadrado. Então, aqui nós temos já um outro exemplo. Qual o lado de um quadrado de área 25 metros quadrados? Aqui nós temos uma situação contrária ao exemplo anterior. Aqui nós tínhamos as medidas dos lados do quadrado e pediu para determinar a área. Aqui não. Já tem uma medida da área. A área desse quadrado mede 25 metros ao quadrado. Então, quer que você descubra quanto mede o lado, ó, qual lado, né? Quanto mede esse lado? Para isso, vamos usar a fórmula. A área é igual a lado vezes o lado. Nós não sabemos ainda quanto mede esse lado, mas nós sabemos que a área mede 25 metros ao quadrado. Então, vamos substituir aqui o valor de A, que é a área, por 25 metros ao quadrado. Vamos repetir o igual a lado vezes lado. E você vai observar que lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado e que a operação inversa é a radiciação. Então, nesse caso, basta extrair a raiz quadrada de 25 metros ao quadrado. Você vai procurar um número que vezes ele mesmo dá igual a 25, que esse número é 5. E para extrair aqui a raiz quadrada de m ao quadrado, basta você cancelar o radical com o expoente quadrado do radicando m e retira ele da raiz. Então, nós temos aí 5 metros ao quadrado. E aí você tem, ó, cada lado do quadrado mede 5 metros ao quadrado. Se você quiser conferir, você multiplica 5 vezes 5, deu 25. Metro vezes metro, deu metro ao quadrado, certinho. E o lado, se a área for 108 metros quadrados. Então, nós temos aqui um quadrado, cuja área desse quadrado é 108 metros ao quadrado, e você quer descobrir a medida dos lados. Essa situação ela é igual à questão aqui anterior, só que tem uma diferença. 108 não é um número quadrado perfeito como o 25. O 25 existia a raiz quadrada de 25 exata, que foi 5, né? 5 vezes 5, 25. Mas 108 não existe o número vezes ele mesmo, que dá igual a 108. Mas nós conseguimos, sim, encontrar esse valor. Então, para resumir aqui, pular etapas do cálculo, nós já sabemos que quando nós temos a área de um quadrado, para determinar a medida de seu lado, basta extrair a raiz quadrada dessa área
Então, eu já tirei aqui, ó. A raiz quadrada de 108 metros ao quadrado é. Então, você vai, a partir daí, né? Você vai fazer os cálculos. Como 108 não tem raiz quadrada exata, você vai fazer a fatoração de 108. 108 dá para dividir por 2, que dá 54, é a metade de 108. Dividido por 2 deu 27, porque 2 vezes 27 vai dar 54. 27 não dá para dividir por 2, então você divide por 3, que vai dar 9, porque 3 vezes 9 é 27. E 9 dá por 3, que dá 3. E 3 só pode dividir por 3, que dá 1. Quando chega em 1, aqui termina o processo, né, de fatoração, né, decomposição em fatores primos. E você observa que a organização dos resultados dessa fatoração, dessa decomposição, nós temos o 2 duas vezes, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Temos o 3 aqui duas vezes, que é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. E temos este 3 aqui sobrando, que é simplesmente 3. Tipo, que você não colocou aqui esse 3, por exemplo, 3 vezes, como 3 elevado ao cubo, as 3 vezes. Não, porque nós temos uma raiz quadrada, então eu formei grupos de 2 em 2 para deixar todos com expoente quadrado. E acabou sobrando este 3 sozinho. Então, dessa forma, nós temos aqui essa representação. Observe, nós temos a raiz quadrada e o resultado 2 ao quadrado, coloquei dentro da raiz. 3 ao quadrado, coloquei dentro da raiz. O 3 dentro da raiz. E foi repetido o m ao quadrado. Tudo separado com sinal de multiplicação, certo? Porque são fatores do radicando. E agora é só extrair. Muito fácil de fazer. Observe, ó. Você cancela o radical com expoente 2. Esse 2 vai sair da raiz. Cancela o radical com esse expoente 2, este 3 vai sair da raiz. Esse 3 não tem expoente igual ao índice do radical, que a raiz é quadrada, então o índice é 2, não tem expoente igual ao índice, ele permanece dentro da raiz. E esse m ao quadrado tem expoente 2, o índice da raiz é 2, você cancela e esse m vai sair da raiz. Dessa forma você vai ter, ó, o 2 que saiu do radicando, vezes o 3, vezes a raiz quadrada de 3 permaneceu dentro, vezes o m. Então, você agora multiplica, né? Você vai multiplicar o 2 vezes 3, que é igual a 6. Raiz quadrada de 3 repete, o m repete. Então, nós temos que o lado do quadrado é exatamente 6 raiz quadrada de 3m. Certo? Continuando com o nosso conteúdo sobre radiciação, sendo A e B números reais e n número inteiro positivo maior que 1, define-se que a raiz n de A é igual a B. E lemos, né? A raiz enésima de A é B. Por que falamos a raiz enésima, né? Raiz enésima porque o índice dessa raiz n ele pode ser, não existir, né? No caso, ele sendo 2, a raiz seria a raiz quadrada. Ele poderia ser 3, então a raiz seria chamada de raiz cúbica. Ele poderia ser 1/4, seria a raiz quarta. Então, como o radical pode ter diferentes índices, né? Ou seja, diferentes valores para n, então a gente faz a leitura como raiz enésima. Nem toda raiz é quadrada, né? A raiz pode ser cúbica, quarta, quinta, depende do índice que acompanhar o seu radical, certo? Aí na expressão nós temos, observe, aqui esse n, ele é o índice do radical, como eu falei, ele pode ser qualquer número diferente de 1. Quando ele é 2, ele não aparece, tornando a raiz quadrada. Se ele for 3 ou um número maior que isso, ele vai ter que aparecer aqui, o índice radical. Esse símbolo aqui, característico, né, da raiz quadrada, como nós conhecemos, ou da radiciação, ele é chamado de radical. Os fatores que estão dentro do radical chamam-se radicando,
e o resultado encontrado é a raiz, né? É a raiz. Por isso perguntamos, qual é a raiz quadrada, por exemplo, de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Quem é 4 nesse caso? 4 é a raiz, certo? Que é o resultado da radiciação. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Quando nós temos a raiz cúbica com índice 3, nós procuramos um número que vezes ele mesmo, vai dar esse resultado do radicando, que é 8. Então, você observa que esse número é 2, ó, observe. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 dá 8. Por isso que 2 ao cubo é igual a 8, então a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Na letra B nós temos a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Aqui a explicação, porque menos 3 ao cubo é igual a menos 27. É o mesmo que você multiplicar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Deixa eu colocar o sinal de vezes. Pronto. Pronto. Separar com parênteses. E se você multiplicar, ó, menos e menos dá mais e menos dá menos, e 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 9, 27. Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 menos 3 é igual a menos 27. A letra C fala a raiz cúbica de 1000 é igual a 10, porque 10 ao cubo é igual a 1000. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 vai ser 10. Raiz quadrada, raiz cúbica. Será que existem outras raízes? Aqui é a pergunta. Como eu falei no início, né? Se o radical for um número diferente de 2 e de 3, ele vai existir uma raiz quarta, uma raiz quinta, como nós temos aqui esses exemplos, a letra D e E. Na letra D nós temos a raiz quarta de 16. O que seria essa raiz quarta? Seria um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Observe que esse número 1, 2, 3 e 4 vezes que fosse igual a esse radicando, ó, que é 16. Certo? Aí você se perguntaria, que número seria esse? Observe que o resultado aqui já disse que é 2, porque 2 à quarta potência é igual a 16, ou seja, porque 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 vai dar igual a 16. E você observa que isso é uma verdade. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 2 dá justamente 16. Então, pessoal, agora é com você, ó. Aqui nós temos a primeira parte da nossa atividade, certo? São 3 questões. Eu sugiro que você agora pause o vídeo, copie no seu caderno, colocando o cabeçalho, escola, seu nome, a data, atividade matemática. Copie agora a primeira questão e expresse cada número como uma raiz quadrada. Ó, já coloquei um exemplo, né? 5 é a raiz quadrada de 25. Tia, mas por quê? Qual é a relação que existe? Você vai pensar, qual é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ah, então eu já sei. Você vai fazer a letra B e a letra C. Você vai observar que você vai procurar a raiz quadrada de um número que vai dar igual a 6. Então, pense como foi feito na item A, para você descobrir aí os itens B e C, certo? A segunda pede para calcular o valor de cada raiz. Você observe aqui. Já aqui tem uma fração, raiz quadrada de 9 16avos. É só você extrair a raiz quadrada de 9, coloca o tracinho da fração e no denominador extrai a raiz quadrada de 16, normalmente separadamente. Na terceira, pede para calcular mentalmente o valor de cada expressão. Deixa eu ensinar aqui vocês aí o item da letra A para ajudar a fazer. Aqui você vai resolver, ó, raiz quadrada de 49, você vai pensar,
Qual é o número vezes ele mesmo que dá 49? 7. Repete esse menos. Repete o 5, porque o 5 só tem um número mesmo. Ele não está dentro de raiz, nem potência, nem nada. E aqui você vai calcular 7. Eu tiro 5, 2. Então, o número procurado aqui era 2. Mesma coisa vocês fazem com a letra B e com a letra C, certo? Depois que concluir essa atividade, você retoma o vídeo, porque tem mais explicação aí na continuidade. A atividade não é só isso, não. A aula segue. Aqui as 3 primeiras questões sobre a primeira parte da explicação. Vamos continuar. Pronto, agora que você já exercitou, você já trabalhou com os radicais e os cálculos de raízes enésimas, vamos entrar agora no nosso estudo sobre as propriedades dos radicais. Sem fazer cálculo, Márcia escreveu em seu caderno. Vamos estudar aqui a primeira propriedade. Olha o que é que ela fez. Observe que ela está escrevendo a raiz quinta de 4 elevado à quinta potência é igual a 4. Ela colocou aqui, ó, elevo a quinta potência e extraio a raiz quinta. São operações inversas. Ela está relembrando aqui, né, a questão da raiz quadrada, raiz quinta, raiz cúbica, que a radiciação em si, ela é o inverso da potenciação. Qual foi que ela fez? Ó, ela tinha raiz quinta de 4 elevada à quinta potência, certo? Aí ela primeiro resolveu a potência. Ela resolveu 4 à quinta potência, que era 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E ela colocou o resultado, ó. Por exemplo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, 256. Então, ela obteve aqui que a raiz quinta de 256. Deixa eu arrumar esse 2. Então, para extrair a raiz quinta de 256, ela iria pensar em um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo e vezes ele mesmo 4 vezes, que ia dar 256, que esse número seria 4, né? Porque anteriormente ela tinha feito isso. Ela tinha multiplicado 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que deu 256. Seria o mesmo resultado, certo? Então, ela pensou aí como as operações inversas, né? Radiciação e a potenciação. E aqui nós temos uma dica, ó. Se A é um número positivo e N é um número natural diferente de zero, então quando nós temos a raiz de N igual a elevado a N, será igual a A. Ou seja, nesse mesmo exemplo, bastava cortar, ó, o índice 5 com o expoente 5 e o 4 saía da raiz. Nem precisava fazer esse cálculo todo que a gente fez anteriormente. Veja como escrevemos a forma geral dessa propriedade. Acompanhe. Aí nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Se a raiz é quadrada, é como se aqui tivesse o índice 2. Então, nesse caso, para você determinar o valor do radicando aqui sendo positivo, observe que o 5, aqui no exemplo, ele é positivo. Então, o que é que você pode fazer? Você pode cancelar o índice com o expoente do radicando e o 5 sai da raiz, ó. Então, vai ser igual a 5. Nem precisa efetuar cálculo. No segundo exemplo, nós temos a raiz cúbica de 7 ao cubo. Se esse 7, você observa que ele é positivo, então basta você cancelar o índice do radical com o expoente do radicando e esse 7 sai da raiz, certo? Isso aí é uma propriedade, assim a gente encontra os resultados. E agora nós temos, né, a raiz sexta de 3 elevado à sexta potência. Cancelamos o índice com o expoente e o 3, né, sai da raiz. Então, o resultado é 3. Agora, um alerta, né? Cuidado. Com o que é que nós temos que ter cuidado? Com a base do radicando sendo negativa. Veja um exemplo do que ocorre se a base for negativa e o índice for par. O que é que acontece nesse caso? Aqui nós temos
Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Observe que nós temos a raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, nós vamos ter a raiz quadrada de 9. Deixa eu mostrar aqui o porquê. Observe, vamos ter a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. O que é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Resolvendo, nós temos menos e menos, sinais iguais, fica mais, não precisa colocar, e 3 vezes 3, 9. Então, a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Logo, a raiz quadrada de 9, todos nós já sabemos, né? Vai ser 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Então, ó, nesse caso aqui, raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, você não pode fazer o que nós fizemos aqui, não. Você não pode levar em consideração a raiz é quadrada, aqui é 2. Então, eu vou cortar o índice com o expoente do radicando e o menos 3 vai sair da raiz. Você não pode levar isso em consideração, não. Porque o resultado aqui foi 3, ó. Não é 3 negativo, é 3. Então, quando a base do radicando ela for negativa, tem que ter esse cuidado. Eu não posso aplicar a propriedade 1, não. Tenho que resolver e encontrar o resultado. Porque, ó, observe, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, ela é diferente de menos 3. Porque ela é 3 positivo, como nós mostramos aqui anteriormente. Agora eu peço para você novamente pausar o vídeo e copiar essa quarta questão. E para resolver essa quarta questão, você vai apenas simplificar utilizando a propriedade 1, né? A primeira propriedade que nós estudamos, certo? Você vai resolver o item A, B e C igualzinho ao que eu expliquei anteriormente nesse exemplo da primeira propriedade. Quando você copiar e resolver, aí você retoma o vídeo, aperta o play novamente e você continua, que nós temos ainda outra propriedade para ser estudada. Então, vamos continuar com as propriedades dos radicais e agora vamos estudar a segunda propriedade, né? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. O que é que isso quer dizer, né? Vamos ver aqui com exemplos que você vai entender melhor. Observe, a raiz n de A vezes B vai ser igual a raiz n de A vezes a raiz n de B. O que é que aconteceu aqui, ó? Nós tínhamos apenas um radical com um produto de dois fatores, A vezes N, e aqui está dizendo que vai ser igual ao produto das raízes dos fatores desse produto, ó. Ou seja, foi igual a raiz N de A vezes a raiz N de B. Foi igual ao produto das raízes desses dois fatores, né? Que era o produto aqui desse mesmo radical aqui, certo? Vamos conferir aqui com valores numéricos. Exemplo, raiz quadrada de 100. Para iniciar, nós vamos ter que escrever esse 100 na forma de um produto de dois fatores, né? Você poderia pensar na multiplicação de dois números que resultava 100. Colocamos o 25 e o 4. Poderia ser também o 50 e o 2, né? Uma vez que 50 vezes 2 dá igual a 100. Poderia ser no lugar do 25 vezes 4, não tinha problema. Então, nós vamos ver aqui. Ó. Temos aqui a raiz quadrada de 25 vezes 4, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada do 4, separado, né? Foi só colocado um radical para cada um termo desse produto. Já a terceira propriedade fala que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. É parecido com a propriedade 2, porém, ela não fala do produto, ela fala do quociente. O quociente é a divisão. Observe, eu tenho aqui raiz n de A dividido por B é igual a raiz n de A dividido pela raiz n de B.
Você fica achando que é complicado entender quando temos essas representações algébricas com letras aqui nas fórmulas. Mas quando a gente passa para avaliar as questões numéricas, fica mais fácil. Observe aqui o exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 36 dividido para 4. É bem simples, é só você escrever separadamente. Ó, a raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 4, que é igual a raiz quadrada de 9. E aqui ainda eu posso extrair a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Bem simples. Deixa eu colocar aqui um exemplo para você entender melhor. Quando nós trabalhamos com exemplos numéricos, fica mais fácil de entender. Sobre a segunda propriedade, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes... Deixa eu arrumar. Raiz quadrada de 3 vezes 8, igual. Aplicar a propriedade 2, aqui a segunda propriedade, é só você escrever esse radicando na forma de 2 radicais. Olha, raiz quadrada de 3 vezes 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 8. Pronto, é só escrever separadamente. Só isso e nada mais. Já que na terceira propriedade, que fala sobre a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo pelo divisor, o que é que você vai fazer? Se eu tenho, ó, raiz quadrada de 8 dividido por 3, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 3. E fica aqui. Se você der para dividir 8 para 3, você poderia dividir e continuar, certo? Nós podemos ter esse exemplo também em forma de fração, ó. Poderíamos ter raiz quadrada de 4 sobre 3, que era a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 3. Só escrever aqui os radicais separados, certo, pessoal? E agora eu peço, né, que você pause o vídeo e você agora, na continuidade, você vai copiar a questão 5, vai resolver, aplicando aí as propriedades aprendidas anteriormente, e vai copiar a questão 6, também, né, aplicando aí as propriedades que você estudou anteriormente, certo?